uma iniciativa do Museu do Território de Paraty, da Associação Casa Azul e do Ministério da Cultura, com o patrocínio do BNDES. Vamos rodar a vinheta, por favor? O BNDES financia empreendimentos em todos os setores da economia, na indústria, nos serviços, na infraestrutura, no agronegócio, na cultura, no meio ambiente. Esses financiamentos movimentam a economia, melhoram as condições de vida da população e reduzem desigualdades sociais e regionais. Quando o BNDES financia ou apoia um projeto, transforma a vida de muita gente. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Muito bem, convido novamente o Paulo Werneck, curador da exposição e da jornada, para dar início a essa nova sessão. Obrigado, Galileia. Bom, eu gostaria de chamar, então, os nossos convidados. O Alexandre Pimentel, que é o nosso... comanda aqui a equipe coordenadora de pesquisa do Museu do Território. Rodrigo Leão de Moura e Almir Tam, por favor. Vamos começar mais uma mesa das histórias e ofícios do território. Essa mesa, ela tem o objetivo de trabalhar uma dimensão do território de Paraty que é central, que é o mar, né? A gente está numa cidade que é mar e, como diz o comendador Antônio Conte na entrevista que ele nos deu, mar que não é mar, né? Ao mesmo tempo, a gente está entre mar e terra, é uma terra que se deixa penetrar pelo mar e a população extrai seu modo de vida do mar, né, e da terra também. O Rodrigo Leão de Moura é professor de Biologia Marinha na UFRJ, especialista na costa brasileira. Ele conhece particularmente a região de Abrolhos, ali na Bahia, mas ele é um profundo conhecedor de todo o litoral brasileiro e está estudando muito o que está acontecendo, o impacto ambiental das mudanças climáticas nos oceanos, né? Particularmente a questão da acidificação, né? Em recifes de corais, se é bem isso, depois ele vai poder explicar. Almir Tam, grande líder comunitário paratiense, detentor de um conhecimento enciclopédico sobre o mar de Paraty, sobre as comunidades de Paraty, um líder político muito importante aqui também. Alexandre, você gostaria de fazer uma introdução aí, antes da gente começar fazer a nossa... Boa tarde. Então, é com prazer que a gente junta aqui um pouco do que a gente acredita também como filosofia, que é uma filosofia de diálogo de saberes, né? Que a gente reconhece as formas de conhecimento sem hierarquias, entre o conhecimento mais formal, acadêmico, né? De pessoas que trabalham com pesquisa num ambiente reconhecido, oficialmente, e os saberes que estão colocados em relação à vida cotidiana, à observação da natureza, que se formaliza também e que contribui muito com pesquisas e que muitas vezes não é tratado com devido respeito e a devida valorização em relação a esse conhecimento. E a gente tem duas pessoas que estão muito abertas a esse diálogo. O Almir, que eu conheço há muito tempo, é uma grande liderança, fundou uma biblioteca comunitária super importante e respeitada na Ilha do Araújo, onde ele é uma referência de resistência, né, em relação à luta dele, de permanência no território, da família dele toda. E há muitos anos já vem colaborando, né, com o ambiente acadêmico, de pessoas que vêm fazer pesquisa, e ele convivendo com pessoas de experiência no Brasil inteiro. E o Rodrigo, que tem uma experiência também no ambiente acadêmico, muito de dialogar também com comunidades, né, com a relação entre a biodiversidade e populações locais e a questão das unidades de conservação e todos os conflitos que estão envolvidos nessas temáticas. Então, são duas pessoas que estão muito abertas a esse diálogo, que é muito que a gente acredita também na questão do Museu do Território, né? Eu faço a coordenação de pesquisa aqui do projeto e, dentro dessa linha, a gente acredita muito nesse diálogo, né? Que a gente fazer uma leitura territorial qualificada de Paraty é impossível se fazer se a gente deixar um desses dois lados de fora. Então, eu convidaria inicialmente o Rodrigo para fazer uma fala inicial, e depois a gente vai passar a palavra para o Almir, e em seguida a gente vai fazendo a conversa, o bate-papo bem informal, e não por causa disso menos instrutivo, menos enriquecedor. E ao final nós vamos ter uma breve sessão de perguntas da plateia também para os nossos entrevistados.
Bom, meus caros, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui participando desse debate. Bom, como o Paulo colocou, eu sou pesquisador da UFRJ, professor, e o meu laboratório está preocupado primeiro em reconhecer melhor a diversidade do oceano, entender como que o oceano funciona e, mais essencialmente, vislumbrar formas de melhorar a convivência, né, da sociedade com o oceano. Quer dizer, o que a gente pode fazer para reverter as tendências, né? Eu vou mostrar rapidamente algumas tendências mais globais para a gente vir para o problema local que se insere, né? Então, a nossa ignorância sobre a diversidade do oceano é profunda e a gente exatamente ainda não tem uma noção boa daquelas medidas que funcionam, mas algumas lições têm sido aprendidas, como, por exemplo, a forma de engajar os usuários, que no geral estão ali mais do lado do problema do que da solução, no encontro de soluções, né? Então, você pode colocar trouxe só algumas figuras para a gente pensar aí Bom, tá, obrigado. São duas imagens, né? Uma imagem é uma imagem terrestre, né? Uma fazenda com uma cerca, e a outra é uma praia, né? Uma beira de mar, né? E só para a gente pensar nesse conceito nosso de território, né? Quer dizer, a própria palavra território, né? Ela já nos remete à terra, né? Quer dizer, nós somos animais essencialmente terrestres. E quando a gente olha uma imagem dessa, a gente tem uma boa noção do relevo, da diversidade, e também da própria estrutura de utilização, de poder. Quer dizer, a gente sabe que a gente não pode passar dessa cerca, porque daqui para lá tem um dono, né, que possivelmente mora nessa casa. Já o mar, né, é um espaço onde essas noções são muito mais difusas, né? Quem manda, de quem é, né? Então é bastante desafiador pensar em território quando a gente está, na verdade, olhando para um maritório, né? Então essa seria uma primeira reflexão aí a ser pontuada. Acho que não passa. Bom, só para, assim, rapidamente a gente pensar nessa questão da ignorância profunda, né? A gente já tem hoje 100% da Lua mapeada. Todas as montanhas, todo o relevo. 100% do planeta Marte mapeado. Ao passo que o fundo do oceano, a gente praticamente desconhece. Tem 5% do fundo do oceano mapeado. Então, é muito difícil pensar, inclusive, em como lidar com um território que a gente não conhece sequer os seus elementos mais básicos. A humanidade já enviou 6 missões tripuladas para a Lua. A área mais funda do oceano foi visitada por seres humanos 2 vezes. Uma delas em 1960 e outra no ano passado. Uma pessoa desceu na primeira e duas na primeira e uma no ano passado. As Fossas Marianas, é isso? Nas Fossas Marianas. Então é incrível, a gente conhece muito melhor a superfície da Lua e já foi muito mais gente para a Lua do que para o fundo do mar. Bom, a nossa relação com o oceano também ela é bastante complexa, né? Pode passar mais uma, mais duas, né? Volta, Jair. Essas figuras, rapidamente, sem entrar em detalhes,
elas mostram aqui, essa primeira imagem aqui mostra o estado dos principais estoques pesqueiros, né? Isso aqui, o estado deles ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. O que está em vermelho ali são os estoques que já estão colapsados, né? Dos anos 50 até o presente, né? E a gente percebe que, no momento, praticamente 85% dos estoques ou estão colapsados ou já estão sendo utilizados no seu volume máximo. Então, esse peixe aqui mostra bem como é que está sendo a nossa relação com os recursos vivos do mar, né? Uma relação bastante desigual. Pode passar. E aí, resposta política, né? Isso daqui é um recorte de jornal de 1971, né? Onde o discurso oficial era de que o Brasil teria a condição de alcançar uma meta de 2 milhões de toneladas de extração de pescado. E esse aqui é um recorte de jornal de 2007, o primeiro, né, governo Lula, criação do Ministério da Pesca, o mesmo discurso, né? O Brasil tem condição de atingir 1,7 milhões de toneladas. E essa daqui é a realidade dos números, o que aconteceu ao longo do tempo, né? Quer dizer, nós nunca ultrapassamos 500 mil toneladas de extração. E o que ocorre? Da década de 80 até o presente, a gente tem um colapso sequencial dos principais estoques do país. A gente atinge aí um máximo de produção nos anos 80, e essa produção vai se estabilizar aí por volta das 200 mil toneladas e ela não sobe. Então, não há condições de se transformar o Brasil, por exemplo, numa potência pesqueira, porque há limites naturais de produtividade do nosso oceano, né? Só que a gente tem sempre o discurso de que não, vamos incentivar mais, vamos subsidiar mais a pesca e, portanto, teremos mais recursos sendo extraídos, né? Passa aqui, né? O resultado disso é que nós temos hoje já 23 espécies marinhas, recursos pesqueiros ameaçados de extinção, e 40 das principais espécies que compõem a produção nacional sobreexplotadas. Isso aqui é um panorama global da captura de pescado por ser humano, né? Então, a gente percebe que a captura por pessoa ela vem declinando rapidamente. Essas são as projeções, né? Então, a gente, nos anos 80, tinha uma captura por volta de 16 quilos por pessoa, e a gente tende aí a ter uma captura... Pessoa, se fizer, é pela população? Pela população humana, exato. Né? Pode passar. Bom, eu só queria pontuar essas questões globais. Eu sou ignorante, confesso, aqui da região, não é uma região que eu tenha trabalhado durante muito tempo. E como estamos pensando em território, eu achei que valeria a pena partir de um mapa, né? E aí eu pontuei, aí vai passando aí, camarada. A gente tem aqui nomes de lugares: Ilha do Sapé, Saco da Graúna, Ilha do Maçarico, Ilha Tucum, essa palmeirinha que os antigos faziam linha de pesca, Parcel da Murta, uma plantinha, né? Laje da Figueira, Ilha Saracura, enfim, são muitos nomes, né, que remetem a elementos da natureza, seja plantas, aves, né? E toca o barco aí. Esse daqui é o que a gente percebe de referências espaciais que tem nomes ligados ao mar, a recursos do mar, né? Tinham outros, eu coloquei alguns, vai passando. O primeiro, né, que chama a atenção é a própria cidade, né? Paraty tem nome de peixe. Laje do Cavaco, Laje da Tartaruga, Laje do Badejo, Enseada do Camurim, né? Camurim é o robalo, Ilha da Cavala,
Laje da Cambeva. Cambeva é o tubarão-martelo, né? Laje das Enchovas, Ilha do Sururu, toca. E várias ilhas e lajes com o nome de Mero, né? Então, eu queria assim, usar isso, e aí está aqui a Cambeva. Eu queria usar esses nomes, né, que são as nossas referências espaciais para começar o diálogo, né? Quer dizer, o que aconteceu com esses recursos? Qual é a situação desses recursos que, de tão importantes, tão simbólicos, eles dão nome aos locais, né? Eu não vou ficar enchendo a paciência de vocês com gráficos, etc. Eu peguei um exemplo desses vários, que é a Cambeva, né? Os últimos 13 anos, o que aconteceu com o desembarque dela, né? Exatamente a situação que a gente chama de colapso, né? Um animal que era comum, ele praticamente desaparece, né? Tem um desembarque insignificante. E aí, para... O que você chama de desembarque? Desembarque pesqueiro. Desembarque pesqueiro. Quanto de Cambeva a gente... volta aí, por favor. Não, volta. Mais uma. Isso. Né? Então, a gente teve um registro de desembarque de 80 mil quilos de Cambeva no ano 2000, e hoje a gente não tem nem 10 mil quilos, nem 10 toneladas. Esses dados são do estado de São Paulo, que tem uma estatística pesqueira um pouquinho melhor do que... bem melhor que a do Rio, na verdade. Tá? Mas representa uma situação geral, né? Acho que o Mito vai poder falar muito melhor sobre isso, né, do que eu. É difícil você ter uma memória de um recurso vivo do mar que não esteja numa trajetória descendente. As coisas estão desaparecendo. Nós já consumimos dos peixes, por exemplo, dos peixes predadores, nós já consumimos 90% da biomassa em escala global. O que a gente tem hoje de biomassa de peixe carnívoro é 10% do que havia em 1950, na época dos nossos pais, 10%. E aí, a última imagem que eu trago para a gente começar a conversa, é uma outra imagem desse território, com o seu maritório aí, junto, que mostra a quantidade imensa de unidades de conservação que a região tem, né? Do ponto de vista da costa brasileira, aqui a região de Paraty, a Baía de Angra, é a região que tem a maior concentração de unidades de conservação do país, né? Exemplos aqui, a Estação Ecológica dos Tamoios, que são esses entornos de ilhas, enfim, realmente é uma região que recebeu a atenção, pelo menos no papel, do ponto de vista da conservação. E aí a pergunta que não cala é a seguinte: o que deu errado? O que nós fizemos de errado? O que nós podemos ainda fazer? Quer dizer, não foi efetiva. Nós temos uma situação de desgaste de todos os recursos pesqueiros, de praticamente todos os recursos pesqueiros, a despeito de termos, né, tentado implementar medidas abrangentes do ponto de vista espacial, né? Seriam essas medidas por si só ineficazes? Temos problemas de implementação, temos problemas de envolvimento. Não teríamos outras ferramentas que não essas, né, de criação de espaços onde a gente declara a nossa incompetência, né? Quer dizer, espaços onde a gente tem que isolar o ser humano da natureza para que alguma coisa subsista.
e eventualmente isso não tá sendo suficiente, não está sendo efetivo, nem para conservar essa biodiversidade e nem para assegurar a sustentabilidade no uso dela, né? Então, seriam com essas questões aí norteadoras que eu acho que a gente podia seguir na conversa. Almir, me corrija se eu falei muita abobrinha aí, né? Abobrinha científica. Então, eu convidaria agora o Almir para a gente fazer a primeira fala dele, mas já, ao mesmo tempo, fazendo um convite para além da fala inicial, ele já fala um pouco também da experiência dele, das gerações anteriores para a geração dele, como é que ele viu isso aqui em Paraty acontecer, né? Em relação ao que ele está comentando do declínio da pesca, né? E dos motivos que na tua experiência você vê para isso ter acontecido. Quer dizer, eu te convido então para você fazer a sua fala inicial em relação ao que você quiser, mas já pedindo para você comentar um pouquinho sobre a tua vivência e o teu olhar aqui em Paraty, de como você deu esse processo dessa redução dos recursos pesqueiros. Boa noite a todos. Vocês viram eu dando uma coçada na testa, pensando aqui, porque eu me preparei hoje para 4 ações, totalmente diferenciada dessa. Eu teria um grupo hoje, um tour, um almoço, uma culinária comigo, até meio-dia. Eu tinha uma reunião com o CMBio das 2 às 5, e às 6 eu viria para cá para uma conversa, mas não sabia que seria essa a importância. Então, pode dar algum branco no decorrer da conversa, mas o que eu quero dizer é que, assim, todo esse fator voltado para a pesca, quando você fala assim, a cambeba, vamos passar para o primeiro passo, você mostrou a cambeba, vamos falar dos tubarões, cação. O nosso palestrante aqui anterior, ele comentou de todo o circo de Minas Gerais em relação a Paraty, né? Paraty teve o Caminho do Ouro, o Circo da Cana, né? Depois Paraty passou nos anos 70, no esquecimento, de 43 para cá, ficou como a banana o carro-chefe. Todo mundo vivia um pouquinho da roça até meio-dia, da pesca, e todo mundo vivia da cultura da banana, da roça. Todo mundo tinha um pouco. Todo pescador, era lavrador, pescador, tudo ao mesmo tempo. Quando eles estavam até comentando, na chegada da Rio Santos, porque assim, toda a banana de Paraty tinha 10 barcos, fora o que vinham de Mangaratiba e Angra dos Reis, que escoava a produção de banana daqui por semana. Entendeu? E isso era daqui, e é escoado de barco, tinha catraia que buscava no Rio do Corisco, esse rio Mateus Nunes, né, e todos os outros rios de Paraty, para levar para Mangaratiba, para entrar no trem, embarcar de trem para ir para o Ciagés no Rio e para as indústrias. Com a chegada a Rio Santos, nos anos 70, o caminhão passou a pegar banana na porta e o preço degringolou. Não teve, ninguém segurou mais, não valia a pena cultivar banana. Aí o que é que nós tínhamos nesse período que tinha banana? Nós tínhamos pesca em abundância, com fartura. Mas não tinha como escoar. Só tinha o mercado da cidade, que era o consumidor. E o que tinha, não existia gelo. A primeira fábrica de gelo, nos anos 40, foi criada lá no Mamanguá. Então, assim, você não tinha como conservar isso. Você não tinha. O forte do Paraty ainda era o consumo do peixe salgado, peixe seco, que vinha da zona costeira, que ficava no comércio de Paraty, porque o mercado fechava ao meio-dia, o mercado municipal de peixe, e aí o restante dos peixes, os que vinham daquele dia, eram expostos fora, doado, e parte das comunidades distantes, como Cajaíba, Pouso, Calhaus, Ponta Negra, Sono, todo mundo, Trindade principalmente, o peixe era seco, era salgado e vinha então em fardo para ser comercializado na cidade. E até então, como moeda de troca, que saía para Angra dos Reis, para outro canto, também junto quando chegava a mercadoria pela lancha da carreira. E com a chegada a Rio Santos, o peixe foi o carro-chefe, né? A gente teve a pesca. E aí o caminhão transportar o peixe para o Rio, para São Paulo, essa busca, essa procura, todo mundo abandonou a questão da banana, da agricultura, bem pouco ficou nessa vida, e o forte ficou a pesca. E assim, com a pesca veio vários tipos de pesca.
Aí entrou a pesca que já estava como predatória no Rio de Janeiro, trazida pelos portugueses, que é o arrasto, pesca de arrastão. A pesca de arrastão foi introduzida em Paraty no 72, 74, 75. Foi os portugueses que vinham buscar já esse camarão aqui, porque tinha muito aqui, né? Então, mesmo chegando a Rio Santo, eles trabalhavam aqui e levavam de barco direto para o Rio de Janeiro, mercado Rio. Ilha do Governador, Niterói. 1974. Isso, né? 74, Muito recente, 75. Né? Então, aí o peixe hoje ainda, com todo esse estoque, essa questão toda, essa devastação, aí o que acontecia? A indústria da pesca, não o pescador artesanal, o que mantém. A indústria da pesca, por exemplo, os ampuneiros, os caras que trabalham no alto mar com espinhéis, o cação, o tubarão, na verdade, todo o cação, a carne não tinha valor no mercado, mas a galha, sim. Então, todos os cações, todo o pessoal pescava cação e mutilava. Só tiravam a galha para o mercado internacional. Galha o que é? Desculpa. A galha são as nadadeiras. Certo. E mutilavam o cação e jogavam todo o corpo fora. E um cação, ele... Bom, estou com biólogo, né? Não sei. Cada cação, ele sente uma gota de sangue num quilômetro de água. O faro do cação é tamanho, ele sente uma gota de sangue num quilômetro de água. Você imagina, assim, centenas de barcos mutilando os cações e jogando tudo fora, todos os corpos sangrando. Depois, quando a carne começou a vender o cação, já foi o comércio, a procura, a demanda, o meu pai, nos anos 70, 80, 82, meu pai e a galera aqui de Paraty, era 3, 4 toneladas a dia de cação. Os pequenos, grandes e tal. E aí, mas com isso, os pescadores, como era uma grande quantidade, eles já vinham pescando e limpando. Então, assim, as vísceras, de novo, o sangue que começava a correr. E isso afugentou tudo. Entendeu? Então, o cação hoje... Projetou os todos os cações da região. Por exemplo, a gente pegava cação aqui em 2, 3 metros d'água, tubarões que vocês falam, cação branco, o cara fala tubarão branco, a gente matava tranquilo aí, 80, 50 peças por dia, e vinham limpar isso na praia. Todo mundo parava as baleeiras e começava a envenenar, que a gente fala, na praia. Só que, assim, os grandes barcos lá fora não tinham esse espaço, eles não vinham para a terra. Então, eles limpavam lá fora mesmo para conservar no gelo, já começavam a trabalhar com gelo. Então, isso foi... A gente jogava assim, tipo, você pegava 2, 3 cação num lanço de rede, pá, soltava. Essa cabeba, tinha pescador que arrancava a orelha dela viva e soltava mutilada assim, uma orelha, para tirar da malha da rede. Né? Tinha uns que conheço pescador hoje, que vive aqui, está na M, que vai pegar o cação você puxa, ele entrelaça os ossinhos, né? Ele vai, estraca todo e pronto, vai embora, você solta ele. E ele fazia isso e jogava, vai para o inferno, vai para o diabo comer, não sei o quê. Né? E hoje o cara sai daqui e vai por fora da Ilha Grande para pegar 15, 20 quilos de cação riscando a vida. Então, assim, o que já foi essa fartura, né? Minha segunda edição do meu livro, estou lá escrevendo que é o homem, o exterminador do mar, por isso. Que eu vejo assim, o próprio homem como o causador desse fracasso. Né? Falando do cação, a gente teve a cabeba, todos os cações que sumiram, a gente teve o babirutu, que era a nossa fonte aqui, tem eles, entendeu? Que deu a origem a vários pratos de Paraty, e isso já não se consta mais aqui, não é encontrado. Né? E quando você está falando assim, daquele pique ali, o Brasil tem três estoques pesqueiros. Na América do Sul existe 4 estoques pesqueiros. 3 no Brasil e 1 no Uruguai. O que mantém o estoque pesqueiro do Brasil ainda é o do Uruguai, que é um país menor que todo o estado de São Paulo. Né? Porque entra para o Santana do Livramento, o Rio Uruguaiana, e entra e vem embora, entre Itaim e Corvino. Eu fiz um trabalho pelo Ministério da Pesca, Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz em 2005, 2008 a 2009, e tem esses relatos e toda essa produção que você fez aqui, pastor Ingrato. Que assim, o que mantém hoje, um estoque é o sul, o outro é a região sudeste, norte e nordeste. E para chegar alguma produção de peixe aqui, ainda está vindo que o que mantém o estoque brasileiro são essa produção, o Uruguai, pela costa do Uruguai. Então, assim, a preocupação é o que se tinha, não se tem mais, é uma grande, e ainda tem outra. Paraty hoje, nas demandas, o censo pesqueiro de 2013, 2014, ainda apontou como o carro-chefe de Paraty é a pesca. Principalmente a pesca do camarão.
a gente bateu, parece que 117 toneladas de camarão nos primeiros 4 meses desse ano, com a abertura da pesca. Então, assim, aí existe a possibilidade. Agora, o que é que falta com isso? O que é que falou? São muitas áreas de preservação, né? E são, assim, a gama disso tudo é não ter uma boa fiscalização. Esse mapa que o Rodrigo mostrou com o nome das espécies é muito ilustrativo de como está ligada a vida dos lugares com as espécies, né? Você devia ser menino, devia ver esses bichos todos aí, todos os dias. Algum deles hoje virou raridade total, assim? Mero, a cambeba, o pescado amarelo, por exemplo. Eu estou botando lá, por exemplo, tem uma frase lá do homem que tinha parte com o diabo, era o cara que mais matava mero, matava 4, 5 mero por dia, né? No ano passado, a última imagem que eu vi de um mero foi em abril desse ano, foi um que mataram aqui por fora do cais, que estava agonizando, com um arpão, o cara tirou na boca, varou nas costas, ele dobrou, estava tudo travado a boca dele, deu para 180 quilos, estava agonizando aqui por fora do cais de Paraty. Foram pego um mero com 100 quilos ali, estava agonizando já por muito tempo sem poder comer, com um arpão, talvez alguém atirou com a espingarda fraca, atravessou, ele estava com o arpão, entrou na boca, atravessou a garganta inteira, saiu nas costas, ficou ele. Então, assim, o mero é um deles, né? A gente tinha aqui o bagre urutu, que nunca ninguém se viu falar, o bagre branco já sumiu, várias espécies pequenas estão se sumindo. Eu vou chegar aqui para o Rodrigo e fazer uma pergunta, porque é sempre bom a gente fazer essa conversa, né? Revezando aqui as experiências diferentes para a gente. Aqui no Saquarema tem uma experiência muito interessante para evitar a pesca de arrasto, né? O Mir conhece bem essa história, que foi o pessoal da Associação de Moradores se juntou, teve um papel muito importante de um biólogo, né, que é muito ligado lá, que é o Paulo Nogara, que tem um trabalho muito bonito sobre o Mamanguá, que chama Nosso Lugar Virou Parque, com o antropólogo Antônio Carlos Diegues, e tem um trabalho que é Berçário Marinho e Reduto Caiçara também sobre o saco do Mamanguá. E é uma experiência muito antiga, da década de 80, né, que já tinha outras pessoas antes do Nogara chegar, como a Beth, né, que é uma moradora também que articulou muito o movimento lá dos moradores, mas eles têm uma experiência para evitar o barco de arrasto, que eles colocaram umas placas de concreto no fundo do mar, que não é muito fundo lá, na entrada do Mamanguá é mais fundo, quanto mais você adentra, né, ele vai ficando mais raso, mas eles colocaram umas placas de concreto com uns vergalhões, exatamente para quando a rede do arrasto fosse passar, não tem como localizar onde estão essas placas e rasgar a rede, e exatamente com isso os barcos terem prejuízo e acabar não voltando porque não tinha um processo de fiscalização. Foi um processo organizado por lideranças comunitárias, né? Um papel muito importante do Paulo Nogara nessa organização, mas protagonizado pelos moradores. Eu queria saber do Rodrigo, se você conhece nas suas viagens também do Brasil, outras experiências que você conheça, por exemplo, para se evitar essa perda dos recursos pesqueiros e especialmente para proteger comunidades, não só pensar na pesca como indústria, mas pensar no pequeno pescador, né? Exatamente o que você tem visto na tua experiência, que você pode relatar que tem sido experiências positivas. Certo. Antes de ir para esse ponto, eu queria só voltar para um aspecto que o Almir mencionou, que eu acho que é de fundamental importância, né? Que é essa mudança de referencial rápida, né? Quer dizer, em 2 gerações, o que era algo totalmente sem valor passa a ser o nosso principal alvo, né? Quer dizer, o peixe grande, enorme de hoje era um peixe minúsculo no tempo dos pais e dos avós, né? Então, esse é um processo muito pervasivo, assim, é um processo que tira da gente o referencial da situação real, né? Então, nesse esforço que vocês estão fazendo para resgatar uma série de aspectos do território, eu acho que seria muito de enorme relevância, pensando na coisa das fotos, né? De se tentar resgatar também esses elementos, né, da pesca, para que a gente possa ter uma ideia de que o que nós estamos vendo hoje é um escombro do que havia há 2 gerações atrás, né? Às vezes a gente tem a falsa noção,
coloca uma máscara, vai mergulhar aqui, nossa, que beleza. Mas, na verdade, o que a gente está vendo é o resultado de uma depressão quase que incompleta. A gente está vendo só peixes pequenos, peixes que não crescem muito ou que tem um ciclo de vida muito rápido, mas a maioria desses elementos que dão nome a lugares, etc., né, que chamaram a atenção, eles já se foram. Então, eu convido vocês também a prestar atenção nessa dimensão, né, da mudança e do resgate, que eu acho que ela pode ser muito significativa para se pensar o momento atual e para se pensar o futuro, né. Aí, com relação à sua pergunta, essa experiência ela do pessoal aqui do Mamanguape é fabulosa. Inclusive, ela nada mais é do que o resgate de técnicas, né, de conservação e até mesmo de pesca que já existiam, né? Então, afundar galhadas é uma prática milenar para se criar áreas de pesca, são as marambaias, né? As marambaias são essas estruturas de bambu, de árvores galhadas, são colocadas no fundo do mar para atrair pescado, que é pescado com linha de fundo, com uma técnica que realmente não degrada a estrutura física do oceano, né? Então, quando eu fiz aquela crítica ao panorama, à paisagem, né, repleta de unidades de conservação no oceano, é justamente porque essa tecnologia é uma tecnologia de tirar o homem do local, uma tecnologia que nunca fez parte da cultura local, né? Ela desconsidera completamente o território caiçara, que só passou a ter uma convivência ruim com os recursos naturais na medida que se industrializou, que se motorizou, que se facilitou o escoamento e que, enfim. Então, o que eu tenho visto de experiências mais bem-sucedidas são experiências onde há um resgate de formas de fazer a conservação, né, do recurso pesqueiro de formas mais tradicionais. Um excelente exemplo são as reservas extrativistas, que elas não só buscam proteger a cultura pesqueira local, mas, essencialmente, elas empoderam as comunidades para tomar as suas próprias decisões, né? Então, diferente das APAs, por exemplo, onde você tem um conselho deliberativo e aí o objetivo é de compatibilizar usos, né? As reservas extrativistas têm um objetivo muito claro de reforma agrária no mar. Elas nascem dessa forma, inclusive, né? Então, tem o objetivo de proteger a população tradicional, de dar autonomia à população tradicional e de realmente excluir os processos mais modernizados de extração pesqueira, porque realmente o oceano tem limites. Então, eu acho que essas são... Mas, em suma, a pesca é difícil você falar com autoridade. Todo mundo, porque é uma sequência global de erros. Em nenhum lugar a pesca está indo bem, a pesca extrativista marinha, e nem a aquicultura, né, que a gente também tende a pensar que a grande solução é transformar o mar em fazenda. Mas a gente ainda tem uma série de desafios para que isso possa acontecer, porque como é que se alimenta os peixes de cultivo? Com peixes de pesca extrativa. Então, a gente ainda não tem uma solução, ainda a gente tem uma série de dúvidas no que diz respeito à gestão das pescarias. Por favor. Eu queria falar a respeito que o Alexandre colocou do Mamanguá. Eu trabalhei nessa pesquisa com o Paulo Nogara. A gente pegou o mapa, aquele mapa que foi passado de Paraty, e a gente pontuou, ponto a ponto, que tipo de pescaria dava em cada setor do mapa, da Baía de Paraty. Da Barra da Mamucaba, que é a divisa, ali a terra da Ilha do Sandre, a cabeça do Índio na Trindade.
E sentou eu, Paulo Nogar, a secretária de meio ambiente na época do município, e pontuamos pesca por pesca, atividade pesqueira em cada setor. E assim, quando você está falando de área de preservação, Paraty tem sim, Paraty hoje, da mata preservada do estado do Rio de Janeiro, Paraty tem quase 60% de toda a mata atlântica preservada. E isso tudo, essas áreas de preservação, são todas federais. Existem 3 áreas de preservação municipais de Paraty: a Baía de Paraty, a Baía do Paraty-Mirim e a Baía do Mamanguá. Essas 3 áreas foram criadas por leis municipais como áreas municipais, que são consideradas berçário marinho, e que por motivos políticos não são fiscalizados. Porque assim, aonde se trabalha muito mais, se pesca, se explora, são esses berçários marinhos. O que se deve se fazer, criar, quando você fala assim, tem as questões das ESECs, né, por exemplo. As ESECs são só criadas no mar, não pode ser na terra. Eu sou conselheiro da ESEC. A gente está tentando, trabalhando junto à comunidade Tarituba para fazer o acordo de pesca, para assinar um termo de ajuste de conduta, para liberar. Eu escrevi o artigo que determinasse que tipo de atividade pesqueira fosse feito dentro da ESEC. Todos os pescadores que, ao longo do tempo que estou trabalhando, nenhum é contra a criação da ESEC. O que se a gente é contra, o raio de 1 quilômetro de distância em torno da ESEC. Porque o regimento dela fala que ela é para pesquisa, não sei o que, mas nenhum relatório de pesquisa de nenhuma universidade, nenhum pessoal do CNPio, apontaram em que distância longe da ilha, desse raio de quilômetro. A 100 metros, a 200 metros, a 500 metros, a 1000 metros da ilha, foi feita a pesquisa. Entendeu? Então, assim, se não tem um diagnóstico dizendo aonde foi feita essa pesquisa, nesse raio de 1 quilômetro, se faz a pesquisa, ninguém vai ficar mergulhando a 1 quilômetro longe da ilha para fazer pesquisa. Então, uma das propostas nesse termo de ajuste de conduta, que a gente está assinando agora, no dia 11, com a comunidade de Tarituba, é que vai ter a pesca, o anzol, o covo, a espera, a malha acima de 30, o espinhel, o zangareio, só pesca artesanais. Só que assim, o que você cai é numa coisa meio que armatória para o pescador, por exemplo. Nós, pescadores, a colônia de pescadores, reconhece na Tarituba mais ou menos 26 pescadores que vivem nessa função desse tipo de pescaria. No cadastramento para a ESEC, eles puseram 80. Então, o cara que tem uma pousada, que tem um barquinho, vai o fim de semana lá, quer se considerar pescador dentro dessa área. Entendeu? Está complicando, assim, não é um reconhecimento legítimo para quem conhece a atividade da pesca. Quem está ali dentro no dia a dia. E um dos termos de ajuste é que você tem que dizer assim, que você não sustenta a sua família definitivamente naquela área. Mas você tem que dizer quantos por cento pescando naquela área vai te dar uma ajuda de custo no seu orçamento familiar. Tá? Então, assim, e ninguém quer ser subordinado a isso. Dizer quanto que faz, o que é que faz, quanto que fez, o que isso vai dar de renda, de ajuda na família. Então, se está tendo, a gente vai bater o martelo agora no dia 11, fechando, queira ou não queira, esse acordo de pesca. Uma coisa que para nós hoje, estamos trabalhando, eu principalmente como conselheiro, dentro das 2 unidades, tanto aqui na Apaca do Sul, como na ESEC Tamoio, é que, assim, foi uma lei criada no governo militar, todas as leis foram criadas em 83, quer dizer, ninguém se manifestava, ninguém foi escolhido ali aleatoriamente. Paraty, por ter um grupo maior de ilhas, são 63 ilhas, e tem uma muito próxima da outra, então você tem um raio de 1 quilômetro que você envolve 3, 4 ilhas. Então, o prejuízo é maior. Se for levar em consideração o que é a ESEC, hoje, um dos polos turísticos de Paraty, a Praia Vermelha, seria interditada. A Ilha da Pescaria, que todo mundo vai e alimenta o peixe, em vez de levar camarão e lula, alimenta com pão e biscoito, já começa, entendeu? Aí todo mundo chega lá, desgaia o pão, o biscoito, joga para aquele sargentinho, para o peixinho aparecer. É o que se vê hoje, é o sargentinho. Então, assim, a ilha, o Catimbau, tá, é ESEC. Se você botar 1 quilômetro em torno do Catimbau, você fechou a Praia da Lula, a Praia da Conceição, uma parte da Praia Vermelha, a Ilha da Pescaria. Aí você tem a Ilha dos Ganchos, e você tem um torno de 1 quilômetro em torno dele, você tem um corredor. Por lei, na Tarituba, não podia chegar um barco e uma canoa sair.
Porque como o conjunto de Ilha Taituba são cerca de 200 metros, 150 metros uma ilha da outra, ela fechou todo o canal e a comunidade ficou presa. Desde o 92, 93, a gente está discutindo como se tivesse um corredor, entendeu? Só para os pescadores entrar e sair da comunidade tradicionais, porque já estavam lá antes de ser criada a ESEC, essas áreas. Então, assim, todo pescador é favorável que seja criada essas áreas de preservação, assim, porque pelo Programa Nuclear Brasileiro, já estão na Angra 3, o projeto seria 8 usinas nucleares. Então, em 3, você está com 30 ilhas, são 20 na Baía da Ilha Grande, de Angra, e 10 em Paraty. Só que dessas 10 de Paraty, ela circulou em torno de quase de 20. Quer dizer, para você saber o tamanho do meu, que eu tenho de pepino na mão, que eu sou representante dentro dos conselhos, das 63 ilhas que são habitadas, das 63 da Baía de Paraty, só uma não é habitada, que é a Rapada, que tem um farol. E só que tem permissão de ser habitada é a Ilha do Araújo e a Ilha do Algodão. Então, se você tem das 63, você tem as 60, entendeu? Toda, e assim, com briga, com questões judiciais. Agora a gente está com a demanda de quebrar 30 casos pelo Ministério Público na Ilha do Cedo, a qual eu estou coordenando, classificar ela de zona de preservação da vida silvestre para a Vila Caiçara, para evitar que isso aconteça. Então, assim, tem umas coisas que o próprio pescador hoje, ele se debate, eu estava comentando com ele aqui antes, assim, o que foi imposto para ele? A gente está trabalhando hoje para que se ajunte, pegue os pescadores e transforme isso de baixo para cima, a lei, e que nós apontamos o que nós queremos. Esse TAC, por exemplo, no momento que a gente assinar esse TAC com a Taituba, a gente começa a abrir uma porta para uma nova discussão entre o que é. Se você pensar em Paraty, tudo isso conservado, hoje Paraty recebe, 2014, 2015, pelo ICMS Verde, uma compensação de 2 milhões de reais. O que é que esses 2 milhões de reais poderia ser investido na questão de pesca? Em programa de pesca, em educação ambiental dentro dessas áreas, na própria fiscalização do próprio pescário? Nada. E não tem um projeto ainda. E isso está desde 2008, 2009, que Paraty vem recebendo essa compensação. E por ser áreas só federais. Ela não escreveu um projeto como a área municipal dela. E, Almir, eu achei muito interessante o que você falou sobre essa questão da mudança, porque a gente vê, quem está de fora, vê o pescador e o caiçara como um modo de vida tradicional, o que nos faz pensar que pouca coisa muda. Mas você me mostrou que assim, era primeiro a banana caiu o preço, o peixe entrou, o peixe agora está numa situação complicada. Como é atualmente a vida econômica do pescador de Paraty? Quer dizer, vocês pescam, você enche o barco ali, faz o que com esse peixe? Para quem ele é vendido? Vocês conseguem dar o preço? Como funciona na prática? Desculpe a ignorância de uma pessoa de São Paulo que não tem a menor ideia de como funciona essa economia. Mais tranquilo, se você pensa que a abolição da escravidão foi feita lá em 800, mentira. A gente continua no mesmo sistema de escravidão. Nós somos escravos atravessadores. Tá? Então, e com isso, se você mata... você matou 1 quilo, 2 quilos, tem valor. Acima de 10 quilos, 10 pescadores pegou 10 quilos, o preço já vai para 50% a menos. Você recebe quando quer, quando o cara que compra quer, e é um cartel. Quando um abaixa o preço, todo mundo abaixa. Entendeu? Então, assim, daí é pior ainda, que você não pode, não adianta eu sair, eu pego a pescaria e entrego na Praia Grande, na peixaria lá. Me oferece o gelo, o óleo e tal. Mas se eu achar que o preço caiu lá, eu venho para aqui, o de lá já ligou, o daqui vai pagar o mesmo preço dele. Então, assim, já é um cartel, é um grupo de... Assim, eu já criei 3 cooperativas. Então, assim, conheço palmo a palmo, passo a passo cooperativa. Estou tentando criar a terceira dos pescadores. Criei 2 de pescadores, uma de produtores de banana. Até então tinha a cooperativa dos produtores de banana. Criei uma cooperativa de arte e artesanato aqui nessa cidade, todo mundo conhece, entendeu? E, assim, e a gente viu que é um sistema que não funciona. Tá? É porque, assim, porque o poder é maior. Tá? Você vê que assim, há uma manipulação em cima do que é. Se você pensa assim, ele falou, maricultura. Né? O governo investe na aquicultura e maricultura, que vem um misturado de coisa aí dentro. Ainda não existe uma instituição normativa legalizando a maricultura no Brasil.
O polo produtor de maricultores, que é lá o irmão do Tafarel, lá em Santa Catarina, o Ricardo, entendeu? É com produtos que são exóticos. A ostra, que está em Santa Catarina, a maior produção de ostra, entendeu? Não é a nossa, entendeu? É a japonesa, é a Giga, né? Agora a gente acabou de ter uma instituição normativa 2011, 2012 aí, que daqui da Ilhabela até a Restinga da Maracutaia fosse criada essa alga captofita, né, que entra em tudo quanto é cosmético aí. Pô, estão minando isso. E assim, é uma coisa que tem um valor muito pouco, um muito grande trabalho, e você toma um espaço imenso. A gente está com uma fazenda, tem um produtor lá no Araújo, tem uma fazenda, que é o que se pescava. O que um cara sozinho tem, que marcou como fazenda, 50 pescadores, não pode trabalhar na área. Se você cria um projeto voltado para dentro de uma comunidade, uma sustentabilidade, quando assim, esse projeto, principalmente da água, eu tinha votado para a associação de moradores, para a comunidade, que fosse 5, 6 famílias cuidando disso, e você tem uma sustentabilidade. No momento que um programa do governo, que eu acho que, sim, falando de programa de governo, não sai do papel, né? Isso não é uma questão que você vai avançar. Eu acompanhei toda a programação política do governo Lula, a criação de ministério e tudo, e a gente vê assim, é uma briga danada. Ele criou o subsídio do diesel há 15 anos, até hoje nenhum pescador tem um subsídio do diesel. Né? Com as falsificações de cartões, de como dar isso para o pescador, a gente tem um posto credenciado em Paraty que ninguém consegue. Entendeu? Porque assim, não há uma forma que diga que vai ajudar o pescador, que isso é uma fonte de... Entendeu? E com isso, se você está pensando que a escassez do peixe hoje é o problema, daqui 10 anos não é o peixe que é o problema. Daqui 10 anos é o pescador que é o problema. Eu tenho 2 filhos, nenhum vive da pesca. Eu conheço pescador com 5, 6 filhos que nenhum dá mais na pesca. Ninguém quer ter a vida miserável e viver essa vida de escravo. E tem... aqui... Tem havido esses programas federais, estaduais, municipais de transferência de renda? Eu não sei se existe, tipo, Bolsa Família, a comunidade tem recebido ou não. Eu queria saber se, caso receba, se isso ajuda na pesca ou não. Ajuda também, no caso do campo, você tem muitas famílias que pararam de lutar, por exemplo, pela reforma agrária. Existe, sim. Então, por exemplo, a gente tem o Defesa do Camarão. Todos os pescadores credenciados, que têm a licença. A gente tem, você tem uma ideia, a gente tem 1.200 pescadores, tem mais de 2.000 barcos pescando, a gente tem 390 pescadores licenciados, que recebem o salário de desemprego de 1º de março a 1º de junho, 3 meses. E aí o município, há 4, 5 anos atrás, se adaptou também a de dar uma ajuda de custo também nesse período para os pescadores. Existe 10 defesos dentro do Ministério da Pesca. A sardinha dela, Paraty não recebe. Caranguejo, Paraty tem, não recebe. Paraty só recebe o defeso do camarão. Existem vários defesos, principalmente o peixe água doce, o bagre, né? Tem o caranguejo, a lagosta, tal. A gente só tem uma que é a fauna acompanhante, camarão e fauna acompanhante, que é só esse período de 1º de março a 1º de junho. Eu acho que a gente podia abrir daqui a pouquinho para pergunta da plateia, porque eu acho bacana. Mas antes eu queria só convidar as pessoas para conhecer o trabalho do Almir, para quem não conhece. Acho que muita gente aqui já viu e conhece esse livro, mas ele citou uma série de formas de pesca tradicional, que eu queria até que ele comentasse. Eu vou te emprestar seu próprio livro que você autografou para mim, e pudesse, de repente, comentar um pouco dessas formas tradicionais de pesca que existiam aqui. Algumas ainda existem, como cova, né? Quer dizer, um pouquinho como é que funcionava isso, e se isso ainda é feito, se isso ainda é praticado pelos pescadores daqui de Paraty, especialmente lá na Ilha do Araújo. Você podia comentar um pouquinho do livro, o que existe, e falar o que ainda permanece, né? Nesse momento, sobre o seu livro, eu prefiro perguntar para você, depois a gente pergunta para ele. Não, eu posso passar para você as páginas. Não, você vê o que é. Você pode passar, por gentileza, Rodrigo? Obrigado. Vou pegar aqui uma. Primeiro eu colo aqui, né? Então, hoje existe
eu acho que provavelmente é ali na costeira da Praia Vermelha e algodão, até o Saco da Velha, que o senhor Aquino, o pessoal da Ilha Algodão ainda pesca com covo. A gente tem duas funções. Esse é o covo, ontem a gente está falando sobre artesanato, esse é o covo feito de cipó, que é como viveiro de camarão, para pesca de camarão vivo e isca viva. Esse é o covo de captura de peixe, polvo, lagosta, vários peixes. A gente tem dois tipos de covo. Isso aqui você já não encontra nem mais artesão. Existia tem um, é o só Aquino no algodão, talvez um ou dois na Cajaíba, que saiba fazer esse covo. Tá? Hoje isso aqui já está sendo substituído, porque é uma coisa isso. Estão substituindo por tela, entendeu? Fazem a armação com vergalhão e já estão substituindo com matéria-prima para ficar mais resistente ao fundo do mar. Então é uma peça que já vai se acabar rapidamente. Tá? Assim pela degola para ser uma pesca. Essa aqui é o buçá, né, que é a mais que a gente considera milenar, entendeu? Trazido pelos portugueses aqui. Ela é uma forma de arrastão, mas é feito por 2 varas, numa canoa. Acho que tem uma seguir lá com trabalho com ela. E assim, isso quando eu falei que o pessoal vivia da pesca e da roça, esse é o trabalho. Eles pescavam camarão até meio-dia, das 6 da manhã ao meio-dia, tinha horário, ninguém passava desse horário, era combinado, era horário determinado pelos pescadores mais velhos do grupo. Saía às 6 da manhã, voltava 11h30, meio-dia, e à tarde todo mundo ia trabalhar na roça. Queriam fazer uma casa para você, juntava 20 pessoas, ia lá de tarde e arrancava o sapê. Na outra tarde, pescava até meio-dia, à tarde combinava, cortava madeira, uma semana tinha uma casa feita em mutirão. Então, assim, era um sistema de sustentabilidade da comunidade no crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade da comunidade. Então, assim, como não tinha esse consumo do camarão, esse camarão que se fazia, pegava, à tarde fervia ele no bafo, ia guardando, secava e levava para a Angra do Reis. Ele era levado já fervido com bastante sal para vender em Angra do Reis, que não tinha. Angra nunca foi produtor de camarão. O único camarão que Angra produz é o rosa de alto mar. O 7 barba, o branco, esse camarão que nós temos aqui com fartura, não tinha nessa região. Então, só nós produzia e mandava para Angra do Reis. Então, a tarrafa, hoje a gente está vendo alguns pescadores aqui na ponte, por aí, pescando de tarrafa, né, para subsistência. A gente tinha uns 10 pescadores aqui dentro no relato, que sobreviviam da tarrafa, entendeu? Meu pai pegou o maior robalo, uma tarrafa com 26 quilos. Tinha tarrafa exclusiva para robalo, essa aqui é uma delas, foi a tal que ele pegou, robalo com 26 quilos, feita à mão, nalho de cardaço, quase de um dedo. Ele jogou a tarrafa de manhã, o robalo furou, ele veio para cá, desmontou a tarrafa, construiu mais 60 centímetros de fio grosso aqui embaixo, e voltou à tarde numa trovoada daquele pé de chuva, aquela água de barro, ele foi lá e pegou um robalo com 26 quilos. E tem hoje já a indústria, né, assim, hoje tem uma já com malha 15, que captura o camarão miudinho. Se você vê aqui, a partir do mês que vem, janeiro, fevereiro, março, na praia de Jabaquara, acho que a dona Beth está ali, ela pode provar isso, são assim, centenas de pescadores capturando esse camarão miudinho dentro do berçário, entendeu? Que isso que, assim, o que é que a gente queria, o que é que a gente quis quando criou uma área de preservação dessa baía? Que esse berçário fosse respeitado. O que é que ainda falta para nós como pescador? Se você cria área de exclusão, o Mamaguá criou uma área de exclusão bem assim, na marra. A gente fez um programa, quando a gente criou essa área dentro de Paraty, a gente fez um programa junto do Ministério da Pesca, primeiro criação do Ministério da Pesca, uma escola, uma deputada lá que tinha uma fábrica de recifes artificiais, chamada Ecoplan, e ela trouxe para Paraty 1.200 brocos, que era para fechar essa faixa, e fazer a exclusão para que ninguém entrasse para dentro. E aí o que aconteceu? Os caras vieram por motivo político, jogaram fora do raio da área de preservação, que estava demarcada. Criaram-se uma área de exclusão aonde não era, entendeu? Aonde era liberado de todo mundo trabalhar, se criou uma área de 1 km² com 1.200 recifes lá dentro. Quer dizer, uma coisa mal planejada, sem ouvir o pescador. Então assim, hoje já existe essa tarrafa que pega essa captura desse camarão miúdo, né? E morre assim tonelada por mês desse camarão miúdo. A gente chegou a pesar 500 camarão para dar 1 quilo.
onde hoje estão pegando, meu filho acabou de pegar antes de ontem, 17 camarão na Ilha do Cedro por 1 quilo. 18, 19 camarão, 17 por quilo. Esses camarões grandões. Esse é o cabo de Imbé. Então, esse era muito utilizado na pesca, né? Foi usado muito na construção aqui da matriz. Eu acho que ainda existe alguma para cima, não sei, no museu. Eu tenho em casa. Isso aqui era feito, isso aqui tem a história do Imbé para tirar, para fazer esse cabo. Muitos daqui se trabalhavam com 2 canoas, jogavam uma rede, isso aqui você vinha surrando e o peixe sentiu a argentia dessa corda na água, o barulho, e corria para a rede. Né? Esse é o cabo do Imbé. E aí depois aqui a vela, agora eu estou resgatando, fazendo uma escola de vela caiçara, já estou com 4 canoas, estou com 3 velas, consegui descobrir um artesã que sabe fazer essa vela. Eu tenho uma que está há 25 anos comigo, e agora eu consegui uma artesã lá na ilha e construí mais 3. Esse é um timão, que hoje o pessoal fala que o timão é aquilo que roda no barco, né? O nome científico dele, e para nós é o remo de voga, né? Se usa na traineira e se usava nas canoas de voga que fazia a viagem de São Sebastião ao Ubatuba, que se fazia de Paratianga do Reis com remo de voga. Então, esse aqui é a rede, que é a pesca predatória, que é a malha apertada, a malha 15, que são a que eu falei do arrastão, né? São as redes que faz a pesca predatória. Só um dado, amigo, que eu acho que vale completar, porque a gente falou da gravidade disso para a gente entender. Tem um dado da FAO, que é o organismo das Nações Unidas para a questão da alimentação. Tem um dado que para cada 1 tonelada de peixe pescado, né, 9 toneladas na pesca de arrasto são mortas de outras espécies, que são jogadas fora para cada tonelada de peixe pescado, que é o objetivo comercial. É porque exatamente quando você vai fazendo o arrasto, né, as espécies já chegam mortas no barco pelo processo de esmagamento mesmo quando você traz. Né? Então, isso é um dado alarmante, o que se desperdiça, o que se pede de diversidade em relação a isso. Né? Paulo, não sei se você quer fazer... Você vai tem que continuar, Mir, alguma coisa ali? Claro, por favor. Então, quando eu comentei que a gente tinha um diagnóstico pesqueiro, né, de toda essa camada, feito pelo Ministério da Pesca, a gente chegou na conclusão que, assim, a pesca do arrasto, ela não é só o predatório, porque de cada 10 quilos se aproveita 1, de cada 100 aproveita 10 e assim. É porque, assim, existe, assim, ao longo dos anos, quando ele falou assim, a expectativa de tirar não sei quantas toneladas de lixo, não sei o quê, se você pega um riacho, uma cachoeira, vamos pensar para o lado, um riacho, uma água que corre, ali embaixo está um atoledo, uma lama. A água que corre ali em cima você pode beber. Ela está correndo, ela está tranquila, ela está transparente. No mar é a mesma coisa. Né? A gente viu, aqui por exemplo, a gente teve agora 2 anos sem ter mexilhões na pedra, 3 anos que não cria mais ostra, as fazendas de mexilhões aí acabaram morrendo, que não deu uma infecção danada, uma infectação nas coquilhas, nas vieiras. Paraty está desde 2002, 2004, dragando direto todos os rios. Qual o acumulado que Paraty não tem saneamento dentro desse rio? O arrastão é a mesma coisa. Ele só não mata tanto o que ele está arrastando, o que vai ali dentro, como ele vai revirando o fundo do mar, ele vai trazendo tudo aquilo que está adormecido, apodrecido no fundo do mar, para cima de volta. Quando a gente fez os análises dos peixes, esse diagnóstico de 2008, eu tenho a corvina com 20% de contaminação de agrotóxico, cloroticida e peticida. Agrotóxico mesmo usado de tudo, de qualquer canto. E a gente tem 17% na tainha. O nosso peixe de Paraty foi assim, uma consulta, um pedido pelo Ministério da Saúde de fazer o estado do Rio. Aconteceu um censo no Brasil inteiro. O Mato Grosso foi a soja, Rio Grande do Sul o arroz, Paraná não sei o que, a carne, Minas Gerais o leite e tal, entendeu? Aqui até no Campinho teve sobre agricultura. E o Rio, o estado do Rio ficou como o peixe, o análise diagnóstico, entre o consumidor e entre o produto. Paraty ficou o Cabo Frio, Búzios, Cabo Frio, o norte do Rio, o centro do Rio ficou Gradinho, Niterói, e o sul do Rio ficou Paraty.
Dessas 3 comunidades, a única que bancou, que conseguiu chegar ao fim de todo o produto foi o Araújo, porque a associação, quando acabou a verba do projeto da Fiocruz, a associação, a comunidade continuou mantendo a pesquisa dos cientistas. A gente fez todo o diagnóstico, a gente colheu o sangue de todo mundo, massa muscular, fizemos assim, um apanhado da coisa para ver o que petava isso. E assim, o resultado é assustador, em todo o aspecto. A gente conseguiu, de 2000 a 2005, o Instituto do Câncer deu que Paraty, Mangaratiba e Angra dos Reis, os 3 municípios, são responsáveis por 50% do câncer de todo o estado do Rio. Isso era dado até 2005, a pesquisa foi em 2008. Aí, e assim, o peixe de Paraty ainda estava próprio para consumo. O da Baía da Guanabara estava condenado e o Gradino, o Búzio não completou a pesquisa. A gente fez abertura com isso, com palestra em Paraty, com a Secretaria de Saúde, a sentar em cima do diagnóstico, até hoje ninguém deu resposta. Essa proposta a gente está trabalhando agora em 2015, dentro do Conselho da ESEG, obrigando a Eletronuclear a bancar todo o programa de novo, toda a pesquisa científica em cima desse levantamento de pesca. Entendeu? Para ver em que pé está isso, qual o tamanho desse acúmulo, tá? Desse organoclorado. A gente sabe que no Ártico, né, é pesquisa, o cloro não faz mal à saúde de ninguém. Ele fica por 50 anos acumulado. Agora, essa composição que está entrando, que foi encontrado nos peixes, 25 espécies de pesticídio organoclorado dentro dos peixes. E de 98 famílias pesquisadas, diagnosticadas, feitas todas as análises de sangue, foram encontradas também em várias pessoas. Tem produto que foi jogado, usado na Segunda Guerra Mundial, que está entrando com outro nome do Brasil, através de tráfico, entendeu? De contrabando, e está sendo usado de qualquer jeito. E isso vem assim. E aí você entra para uma gama que vai até diretamente na saúde, que é a mulher estéril, que é o homem estéril, que é o ACV, o AVC, o infarto em todo homem até os 30, 35 anos, a falta de aprendizado da criançada, do filho pescador, da turma. Tem assim, tem uma gama dentro desse sistema, desse produto. Tá? Então, assim, é preocupante, é alarmante. A gente está entrando agora, o próximo passo dentro do nosso conselho do IBAMA é sugerir que seja até bancado pela própria Eletronuclear um novo diagnóstico, um baldeamento de água e esse diagnóstico da produção pesqueira. Que se você pensa assim, dentro desse análise que a gente concluiu, pegamos, tudo que se pegava era dividido. Estou passando isso porque ele é biólogo. Se eu pegava 10 tainhas, era 10 corvinas. Então, assim, nos últimos análises, a gente pegou 16 corvinas, 4 machos e 12 fêmeas. Das 12 fêmeas ovadas, só 2 produziriam filhotes. As outras ovas das corvinas, as 10, estavam todas contaminadas, que não produziriam. Então, assim, não basta você pensar nas leis, em criar e preservação. Agora, o que é que está fazendo com que esses peixes não produzam? Se não produz, não tem, entendeu? O estoque vai abaixo, entendeu? Então, assim, há uma preocupação em cima disso, né? Eu tenho um camarada muito bom lá contigo, lá da UFRJ, o Wagner, que está trabalhando lá em Arraial do Cabo, e a gente fazia isso aqui. Eu pescava, a gente fazia inseminação, com 30 horas desovava para fazer povoamento na Bahia. A gente tinha um projeto junto com a universidade, com a UFRJ, que era fazer esses, tipo assim, no mar, o peixe cria de 1 até 5% no livre. Ele, dentro do laboratório, a gente conseguiu recuperar 40% em cada desova. Então, assim, para povoar a Bahia, para que esse estoque, principalmente aqui em Paraty, e um dos pedidos seria esse, da gente ter esse de volta, esse programa de disseminação nos próprios peixes. A gente fez com vermelho, robalo, balejo, garopa, e foi assim, foi aproveitador mesmo a questão do trabalho. Antes de abrir para perguntas, eu queria fazer uma última pergunta aqui para o Rodrigo, que é justamente sobre isso que você falou agora, a colaboração entre pescadores e comunidades tradicionais e cientistas, né? É uma coisa que me parece fundamental para as duas partes, né? Você é um cara que já sacou a importância da ciência para manutenção da sua comunidade, e você
imagino que tenha que trabalhar, né? São eles os principais informantes de uma série de dados que vocês trabalham. Como se dá essa colaboração? Você tem casos concretos aí, você trabalhou na Bahia, dessa interação científica com os pescadores? Pergunta bem oportuna, porque a gente começa a falar muito sobre pesca, começa a ficar até um clima pesado, né? Porque é uma sequência de histórias difíceis, né? De problemas difíceis, abrangentes, a questão da contaminação, né? Como o Almir colocou, é gravíssima, né? Então, mas eu queria aproveitar a tua pergunta para começar a falar de algumas coisas um pouco mais positivas, assim. Ainda não estamos no fundo do poço, tão perto dele, ainda dá para. Senão vai sair daqui todo mundo comendo carne vermelha, não comendo mais. Não, essa é uma boa ideia, né? Quer dizer, acho que a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é o seguinte: coma peixe, sim, mas a gente tem que lembrar que o consumo de pescado ele tem que ser diminuído. A gente não tem condições de suprir pescado para a humanidade, né? Hoje, 20% da proteína animal consumida pela humanidade vem do oceano. A gente precisa reduzir isso. E a gente tem duas boas razões para fazer isso. Primeiro, ambiental. A gente está vendo que a exploração excessiva está reestruturando todo o funcionamento do oceano. E a segunda é saúde, né? Quer dizer, comer muito peixe faz mal à saúde. Ao contrário do que se imagina. Ao contrário do que se imagina. Nos Estados Unidos, né? Nova York, por exemplo, já tem restaurantes japoneses que não servem atum nem salmão, por exemplo, né? Pois é. Então, acho que isso é uma via que aqui no Brasil a gente precisa trabalhar muito mais. Eu fiz um levantamento recentemente do consumo de pescado nas duas metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro. Basicamente, o consumidor não tem nenhum instrumento para se orientar, nem com relação ao que é saudável, nem com relação ao que é sustentável, né? Então, acho que esse é uma via importantíssima para ser trabalhada. É uma grande questão em aberto, né? Então, é um problema, mas, ao mesmo tempo, também é uma oportunidade, né? O item mais consumido é o salmão, atualmente, né? De cultivo, e que gera uma série de problemas lá no Chile e que tem uma carga considerável de contaminantes. Então, esse é um problema e uma oportunidade importante. O Carlos Alberto Doria, que vai estar na próxima mesa, chama o salmão de galinha. Como é que é, Doria? Galinha. Porque acaba um frango com um monte de antibióticos, né? Acaba sendo uma cultura semelhante a uma galinha de granja, né? Inclusive muito agrotóxico, que é a forma como os chilenos controlam algumas parasitoses. Segunda via assim, positiva para a gente pensar é a questão, e aí voltando para o território, né? E vou lembrar daquele meu mapa da Lua e o mapa do oceano, né? A gente ainda precisa de uma boa cartografia do fundo do mar. E essa cartografia, ela pode nos ajudar a pensar melhor o que nós queremos, como nós vamos nos relacionar com esse espaço, né? Então, uma cartografia que valorize o saber local, que valorize o conhecimento que os mais antigos têm sobre onde eram os criadouros, sobre onde eram as áreas de desova, onde são as áreas que a gente chama de áreas críticas, né? E uma cartografia que também se preocupe em proteger, em estabelecer os territórios de pesca tradicional, de pesca artesanal, para que a gente realmente possa resgatar algumas formas, algumas tecnologias, algumas técnicas que tinham uma convivência, que estabeleciam uma convivência muito mais interessante do homem com os recursos naturais, né? Então, essas seriam assim oportunidades para que a gente avance no que diz respeito à conservação e começar a abandonar
né, essas fórmulas que realmente tiveram muito pouco eco, né, quer dizer, vamos criar reservas onde ninguém pode ir. Não, vamos criar reservas onde não haja pressão de pesca excessiva, onde tecnologias tradicionais sejam usadas e onde não haja tanto esforço de pesca, certo? E aí, assim, acho que nós, cientistas, também temos um papel importante no que diz respeito ao estabelecimento de uma situação que beira o caos, né? Em termos de contaminação, de industrialização da zona costeira. Quer dizer, nós também precisamos de uma comunidade científica mais ética, né? Mais preocupada, mais responsável, que esteja realmente a serviço desses direitos mais difusos e não a serviço, né? A comunidade científica tem que cortar na carne, porque ela é parcialmente responsável por ter endossado essa industrialização, né, maciça aqui das 3 grandes baías do Rio de Janeiro, a Baía de Ilha Grande e a Baía da Vez, né? Pré-sal agora, né? As coisas vão... Então, com relação a isso, a gente vê, por exemplo, a gente acabou de lançar agora, no começo de 2014, todo esse documentário, tudo que estou falando aqui, saiu na Universidade do Uruguai, lançaram um livro, entendeu? Com todo esse diagnóstico de Paraty. O pessoal ficaram aqui da universidade, acho que fantosos, né? E assim, e com tudo, com o diagnóstico entre o hábito alimentar das famílias, entendeu? Qual é esse hábito alimentar, o que é que as famílias se alimentam, de que forma se alimenta, qual o nutriente entre o peixe, o que é que ele come de leguminosa, entendeu? O dia a dia de cada família. A menina viveu aqui 1 ano e pouco em Paraty e foi lançada agora com a Universidade do Uruguai e aqui em Paraty, junto com a Secretaria de Pesca, foi lançado até um livrinho, isso que você está falando, entendeu? Com tudo, com conteúdo, entendeu? Com o que é que a família, quanto se alimenta de peixe, que se alimenta de mandioca, de banana, qual o composto que entra dentro dessa alimentação junto com o peixe, sabe? Uma coisa bem trabalhada. Eu acho que isso é um carro-chefe. Uma coisa que a gente pode se basear também, eu acho assim, é quanto, aonde e a capacidade de suporte. Por exemplo, hoje a Baía de Paraty, pelo número de barcos que temos, nós não temos mais do que 30 quilômetros de água quadrada. Se você pôr de Paraty, do pia da ponta do cais de Paraty, na usina, dá 30 quilômetros em linha reta. A instituição normativa que criaram agora em 2013 para 2014, que a usina vai ter um raio de 15 quilômetros intocável. Você imagina o que vai acontecer com a vida da pesca? Ela vai ter um raio de 15 quilômetros em torno dela, para cima, para baixo e para o mar. Aí você já tem um berçário de navio aqui, um cemitério de navio por terra da Ilha Grande. A gente tem umas 10 espécies hoje que já está aqui como exótica. A gente tem uma espécie de siri que está matando o nosso siri. Né? A gente tem, você viu a invasão do mexilhão dourado. Foi introduzida pelas águas de lastro. Né? Aí você tem o mexilhão dourado, que se transformou, entrou na água doce, foi fechar Itaipu. E assim, então você tem o coral-sol que hoje está matando que é um ácido que queima todo o fundo do mar, todos os peixes, em áreas na costeira. Já foi encontrado o coral-sol em Paraty, na Ilha da Rapada, na Ilha dos Ganchos. E assim, a gente pegou o coral-sol, você pega o coral nosso, o verdadeiro cérebro, e põe na água doce. 40 minutos, 30 minutos ele morre. Você joga na água salgada, pode voltar de volta na água salgada, ele morreu. Você pega o coral-sol, o malfeitor que está aqui, ele leva 2 horas na água doce, ele mexe na água doce, joga ele para a água salgada, 50% dele começa a regenerar de novo. Então, assim, não é só uma questão de você pensar num conteúdo. Quando eu estou te falando dos peixes contaminados, e você vê que existe muito mais coisa ainda para ser tratada. Por que criar essa questão, quando eu falei de áreas, dessa coisa toda, se você não tem como fiscalizar isso? Quem é que vai tirar agora? Qual o projeto? Quem vai exterminar todo esse coral-sol? Né?
que está aqui na Bahia. Tem a Ilha Grande, Angra dos Reis, a Ilha das Palmas, Tucum de Dentro e Ilhote, já tem umas 3 ilhas que você mergulha em torno, você não vê um peixe mais. Porque ele afasta todo o peixe, ele queima tudo. Tudo que passa ali, ele se alimenta. Então, assim, não tem... Se não tiver uma política voltada, entendeu? Não é essa política do governo da Bolsa Família, entendeu? Eu acho que, assim, 2 coisas têm que ser feitas nesse momento, como para a questão pesca. Uma é que foi feita em Barcelona e na França. Quando o governo se cansou de pagar defeso, e o Brasil está fazendo isso, já está com 12 ou 13 defesos, o que é que os governadores fez? Queima todos os barcos. Quanto vale o teu barco? 10 mil reais. Queimo ele. Você tem o salário por 5 anos. Daqui 5 anos, e ninguém vai mais pescar nessas áreas pequenas. Daqui 5 anos eu financeio um barco, junto 3 caras, e vai trabalhar em áreas boas, onde tem uma boa produção e os versários foram preservados. Eu acho que assim, está faltando ter alguma atitude, entendeu? Pegar isso como exemplo, talvez, algum desse trabalho, e ter uma atitude ser tomada dessa forma. A gente tem pouco tempo aqui para fazer as perguntas da plateia, mas gostaríamos de ouvir aí se alguém tiver alguma pergunta para os nossos convidados. O senhor falou que houve uma pesquisa que levantou dados sobre a incidência de câncer e que Paraty seria, em Angra dos Reis, 50% dos casos de câncer do Estado, né? Então, eu gostaria de saber do senhor se a causa, que tipo de câncer é esse, se é o câncer em geral, ou se é 50% de um certo tipo de câncer, e se identificou, então, qual seria a origem desse câncer, porque esse dado é alarmante, principalmente se nós considerarmos que a usina nuclear está aqui do lado, quer dizer, para um leigo como eu, né, até onde esses casos de câncer são oriundos do envenenamento do peixe, até onde não são, até onde pode ser alguma coisa que tem a ver com a usina, enfim, fiquei bastante alarmado, como o senhor mesmo disse, com esse dado. Agora, vou até atrás dessa informação melhor, mas eu gostaria que o senhor já nos desse o que mais o senhor sabe sobre isso. Então, a gente teve esses dados colhidos pela Fiocruz, parece que ficou ainda um Instituto do Câncer que não entregou o relatório, mas assim, não se deu a origem, só deu informação, que 50% de todo o resultado de câncer do estado do Rio estava mais baseado nesses 3 municípios. Uma das coisas que acontece assim, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, se morria de câncer, era um câncer. O que acontece quando eu falei daquela contaminação e todo aquele acompanhado, isso, o trabalho não foi meu, foi da universidade, dos cientistas da Fiocruz. Assim, hoje, se diagnostica mais de 20 casos de câncer, entendeu? De primeiro é um câncer. Agora, hoje se resiste assim, na mulher, no colo do útero, no seio, né? No homem, na cabeça, né? Próstata, enfim. Então, assim, há variedade de casos, né, diferenciados. Então, assim, um dos trabalhos seria agora, o próximo passo seria saber de que forma e de onde está vindo esse mutante, entendeu? O que está transformando, porque assim, na pesquisa, o cloro fica até por 50 anos no organismo, tanto do homem como da mulher, sem causar dano nenhum. O cloro, que você vem na água, que você toma na água, que está no remédio, está não sei o quê, tá? Só o cloro. Agora, o que se foi encontrado entre 25 espécies de pesticidas, de produtos químicos que foram encontrados nos peixes. Dessas 25 espécies, também várias pessoas, estou falando da ilha do Araújo, aonde foi feita a coleta, porque o Araújo tinha o maior número de pescadores, o maior número de família dentro da medida que o Ministério pediu, e estava muito mais próximo da Praia Grande, a 10 minutos de barco, aonde veio uma equipe de UTI, ficou na Praia Grande, fizeram essa coleta das 6 até as 8h30 para transportar esse sangue, para levar isso, entendeu, com mais urgência. Então, não foi como fazer o município inteiro. Eu estou falando que esses dados foram feitos, essa pesquisa aqui. Lógico que o peixe que eu consumo no Araújo, Paraty consome, todo mundo consome. Independente do que foi pescado na parte norte de Paraty ou na parte sul.
O peixe é imigratório e não sabe de onde vem contaminado. Nenhum desses análises apontou usina. Apontou assim, existe grande quantidade de pesticida que os caras estão jogando em qualquer lugar. A gente soube, tipo, o próprio município, parece que estava o pessoal da Barra Grande, estavam queimando o capim com agrotóxico em torno da cachoeira para o boi não comer. O boi não ia ali pastar para poder não contaminar a água. Mas o agrotóxico que ficou naquele capim, que matou o capim, a chuva lavou, foi para a cachoeira e foi para o mar. Entendeu? Então, assim, o que falta é ter uma boa fiscalização nisso. E, assim, eu não estou dizendo que foi a usina, nenhum dado, a usina não abriu nenhum dos dados dela para pesquisa, foram procurados, assim, o que tem dela, os análises dela é uma caixa preta e fica lá. A gente não teve nenhuma informação da usina. A gente teve, a pesquisa foi feita nos peixes, nos familiares, coleta de sangue, massa muscular e sistema alimentar, tudo isso. Tá? A gente tem tempo para mais uma pergunta, só pediria se mais alguém tem uma pergunta que fosse bastante objetivo, por gentileza, porque o tempo da gente já está se encerrando. O fato da gente viver aqui em Paraty, a gente tem verificado que nos últimos 10, 15, 20 anos, é notório o índice de poluição advindo do Matheus Nunes e do Perequiaçu. Evidentemente, as condições que a gente tem de fundo de Bahia, da cidade, fundo da Bahia de Paraty e do fundo da Bahia de La Grande, acrescido do fato da gente ter um vizinho usina nuclear, eu perguntaria à mesa se essas circunstâncias naturais, fruto também do descarte de águas servidas da área urbana, que cada vez aumenta mais, vem prejudicando, se existe um índice que possa calcular o nível dessa poluição urbana. Olha, a gente tem, sim, existem alguns índices que podem ser utilizados, mas o sistema todo de monitoramento é muito falho, né? Então, nós não temos um bom monitoramento da qualidade de água. Até em áreas críticas, como a Baía de Guanabara, hoje a gente praticamente não tem dados sobre a própria Baía de Guanabara. É uma malha muito esgarçada, né? Então, realmente, a geração de informação sobre a saúde das bacias hidrográficas e da zona costeira é muito falha. Sim, existem índices, mas falta dados. Para vocês terem uma ideia, indo mais para uma área que eu conheço melhor, que é a produção pesqueira, o Brasil hoje, nos últimos 5 anos, não tem estatística pesqueira, só fazemos projeções. Não sabemos sequer quanto pescado a gente está extraindo, né? O Ministério da Pesca e Aquicultura se transformou no Ministério do Voto, da distribuição de registro geral de pesca, para que mais pessoas tenham acesso aos seguros defeso, né? O que gera uma situação extremamente complicada, porque você tem o pescador tradicional tendo que conviver com um monte de pescadores de benefícios, né? E o Ministério da Pesca, ao mesmo tempo em que busca cadastrar uma série de usuários, ele desmonta a estatística pesqueira, né? E passa a fazer simplesmente projeções, né? Então, a geração de informação ainda é muito, muito falha. Você trabalha com um termômetro da agressão, que é o coral, né? Sim. Na região de Abrolhos, a gente tem uma noção muito boa do que está acontecendo, por estar havendo um esforço grande de monitoramento. É uma região muito emblemática para o país, né? A região onde assim, se concentra a maior parte da biodiversidade marinha, tem os recifes de corais. Então, a gente tem observado um declínio de cerca de 5% a cada ano da cobertura de corais, né? Quer dizer, nas áreas onde você tem proteção contra a pesca,
você chega a ter 10 vezes mais biomassa de peixes do que nas áreas que estão abertas à pesca, sem qualquer tipo de controle. Então, a gente tem, sim, localmente, uma boa noção do que está acontecendo, mas a situação, o panorama geral do país não é muito desconhecido. Vou pedir para o Almir concluir, nós estamos já no limite do nosso tempo. Então, eu acho que assim, a pergunta do seu Edmundo é mais, se nós pensarmos que Paraty tem 13 rios desaguando dentro da bacia, do berço, nós somos o fundo de saco da Baía da Ilha Grande. A gente tem a corrente marítima pela Joatinga, que contorna, a gente tem a corrente marítima pela ponta de norte da Marambaia. E isso faz um rodemoinho que se mantém aqui. Uma das fontes poluidoras dessa questão não basta ser só o que a gente tem dos distritos. Por exemplo, se eu acho o vaso sanitário não polui tanto como a água servida. O que tem no vaso sanitário são 2.000 coliformes fecais e nada mais. Agora, o que você vende de água de tanquinho, de lavanderia, de não sei o quê, soda cáustica, água sanitária, cloro, detergente, bioagradável, não sei o quê. Nós temos hoje em Paraty em torno de 6.000 embarcações de marinas. As marinas de Paraty não tem mais que 1 metro, 1,5 metros de profundidade. São 4, 5 mil barcos lavados toda semana com toneladas de sal azedo. São a pior coisa que é soda cáustica pura e desvejado nisso. Você imagina Angra do Reis, você imagina a Baía do Rio de Janeiro com toda aquela tonelada. Então, assim, não existe esse baldeamento, estou falando, senhor, não existe esse cálculo para saber até que ponto a gente está poluído, tá? Até que ponto aonde a gente está. E se você pega isso, a Baía de Paraty, no que faz divisa de Baía de Paraty, onde passa a ser para Angra dos Reis, a gente tem um limite de 22 metros de profundidade. Nós somos uma baía baixa. Entendeu? Então, tudo isso, você imagina esse temporal de chuva, essa chuvarada, com todos esses 13 rios, jogando tudo que é. Os caminhões limpam a fossa do município, ele pega todas as fossas e vai nesses rios aí, nessas cabeceiras de ponte, e deságua dentro dos rios. Entendeu? Não tem um sistema de tratamento, não existe um sistema de tratamento nos barcos, não existe um sistema de tratamento nas marinas, não existe. Navio brasileiro dá descarga na nossa baía. Laranjeira não tem, porque laranjeira, só o único que se cuida é laranjeira que manda lá para Sorocaba, não sei para onde, lá em cima que cuida. Tá? Eu quero agradecer. Muito obrigado aos nossos convidados. Pessoal. Convido todos a ficar para a próxima sessão. O Território Caiçara, com Carlos Alberto Dória e Zé Ferreira. Vai começar agora às 20 horas. Muito obrigado.